Então, Juliana, vamos ver aqui a questão do Canva, tá? E do MailChimp, que eles trabalham em parceria, né? Eles trabalham junto um do outro. E aqui o Canva serve para fazer conteúdo, né? Preparar conteúdo para o MailChimp divulgar, tá certo? Então tem duas versões dele, a paga e a grátis. A gente utiliza a grátis. E aqui, como eu estou mostrando para você, tem essas versões. Por exemplo, já tem post para o Instagram já pronto, stories, né, como se chama para o Instagram, post para Facebook. Pode ver que em cada um desses casos ele vai variando o dimensionamento que ele coloca em pixel, tá certo? Já no caso aqui do A4, ele está colocando aqui, por exemplo, em centímetros. Então ele tem várias categorias, por exemplo, redes sociais, documentos, pessoal. E isso vai variando tanto o tamanho como as medidas que são colocadas nele, né? Então a gente vai com calma aqui, vai mostrar direitinho. Eu vou até mostrar o que eu já tenho feito aqui. Então tem esses daqui, tá certo? Esse foi o último que eu fiz e que eu te mostrei ontem. E tem esse daqui também, esses dois. Eu vou pegar esses dois aqui como exemplo para poder te mostrar como é que faz, né? Tá aqui, nesse caso aqui já é até parecido com a linguagem utilizada nesse último. Então você tem o logotipo da empresa, você tem aqui as características do produto, preço, forma de pagamento e uma foto bem simples frontal do produto. E aqui embaixo a parte aqui embaixo a parte do o endereço na internet. Aí você pode também editar essa figura, pode utilizar ela, salvar para utilizar como template e visualizar individualmente. Lembrar que ela está categorizada como post para Facebook, 940 pixels por 788, certo? Esse outro exemplo aqui já é um pouquinho já mais elaborado. Ele foi utilizado lá para a questão do condomínio em Bezerros, tá certo? Essa é uma vista aérea, né, do empreendimento. E eu utilizei aqui as marcas da Synergy porque isso aqui já foi preparado inclusive antes da questão de se implantar a Energy One. Então eu utilizei na época a mesma disposição dos elementos, mas com a identidade visual diferente, tá? E aqui no caso está em inglês. Mesma coisa, editar, usar template ou visualizar. Mesmo formato aqui, post para Facebook, 940 pixels por 788 pixels, tá certo? Então a gente vem para cá, que é esse mais atual, que tem essa questão dos kits solares. Lembrando que a disposição dos elementos visuais, os elementos gráficos é a mesma, pode ser até redimensionado, é uma coisa a olhar depois, uma questão de ajuste. E a mesma coisa, ou seja, post do Instagram, só que nesse caso aqui, em vez de ser post do Facebook, é post do Instagram. Então observa aqui que as dimensões em pixels são diferentes. E eu estou sempre relembrando essa questão do tamanho, porque na hora que for utilizar no MailChimp, ele pede para você ajustar de acordo com as dimensões máximas que ele exibe lá, tá certo? Então isso aqui vai ser útil mais para frente lá no próprio MailChimp. Por fim, tem sempre a opção de criar um design, tá certo? Como eu tinha mostrado para você, e começar do zero, o próprio design. Isso aí vai variar de acordo com o objetivo que se quer e qual o tipo de design que você quer, tá certo? Então vamos aqui agora para o MailChimp, em qual eu utilizo o endereço da Energy One. Daqui vai a senha, né? Não adianta eu falar porque vai ficar exposto no YouTube, e aí você já tem a senha também. Então eu dou o login aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu errei a senha. Pronto, a gente entra aqui no dashboard, né, do
do MailChimp. Tem uma série de elementos aqui que eu poderia te explicar com calma, mas para ser mais objetivo, o que interessa para a gente aqui só a questão dessa lista de contatos que foi adicionada por mim de forma manual, e onde o total de contatos adicionados foi 488, desses quais 360 pediram para serem alertados quando tiver uma newsletter. Então, como o MailChimp funciona tanto para impulsionar e criar posts para Instagram e Facebook, ele também serve para newsletter. A gente não vai cuidar por enquanto dessa questão de newsletter aqui pelo MailChimp. Então a gente vem aqui em campaigns, tá vendo? Clicou aqui e aqui eu vou criar uma campanha nova. Nesse botãozinho aqui à direita eu vou criar uma campanha nova. Ele vai abrir uma série de opções aqui. A gente as principais categorias ou subtipos que tem aqui e-mail, ad e landing page. Essas outras postcard, social post e sign up form, não adianta a gente mexer com isso porque não é o nosso objetivo. Então ele tem uma abrangência maior do que aquilo que a gente quer, mas faz bem para o nosso objetivo, tanto o newsletter, a parte de design de e-mail para newsletter, como campanhas de publicidade ou landing pages. Eu vou aqui clicar agora em Ads, né, que são os posts para Facebook e Instagram. Aqui dentro tem uma divisão clara, né? Você tem duas abas que você pode escolher: Google Remarketing, que é a utilização do Google AdWords, e o Facebook e Instagram, que é o nosso objetivo aqui agora, certo? Então eu vou aqui designar uma campanha. Já tem algumas aqui, eu vou apenas modificar esse número aqui de 3 para 4, apenas como exemplificação. E ele vai criar um novo ambiente para a gente poder ajustar, né, as características da campanha. É o que vai orientar o impulsionamento da campanha. Primeiramente aqui os canais aonde vai ser veiculado a publicação. Então você tem aqui 3 páginas. Como o MailChimp está conectado com o Facebook, ele puxa as três páginas que eu tenho dentro do Facebook para divulgação. No nosso caso aqui, vamos selecionar o da Energy One, tá certo? Então, tanto para Instagram quanto para Facebook, ele já deixa ajustado aonde veicular a peça publicitária quando pronta. Então, basta aqui salvar. Editar a audiência, né? Que é a parte, eu acredito, mais importante dessa interface aqui. Então, essa parte aqui de audiência, ou público, na verdade, a gente vai se deter nessas duas aqui: contatos, que seria no caso a utilização caso fosse uma campanha de newsletter, mas como é uma campanha de Facebook e Instagram, a gente vai utilizar Custom Audience. Então esse Custom Audience a gente vem aqui e vai, com a ajuda de alguns parâmetros, inclusive deles localização geográfica, definir aonde a campanha vai ser exibida e impulsionada, certo? Então, eu vou botar aqui apenas a título de exemplo. Vamos pensar aqui uma cidade, Recife mesmo, pode funcionar. Mas também, se você quiser uma outra capital aqui do Nordeste, Fortaleza, certo? Aí ele aparece assim, Salvador. Então você vem aqui, ó, Salvador, Bahia, Brasil. Mas você pode se perguntar: e se eu quiser também atingir o interior com minhas campanhas? Aí é fácil, mas só você também digitar o nome, começar a digitar o nome da cidade que o programa localiza. Então você vem Santa Cruz do Capibari. Vamos ver se ele localiza isso. Capibari. Olha aqui, tá vendo? Já achou aqui. Se eu quiser uma outra, Patos, na Paraíba, aqui também. Aí você vai me perguntar: ô César, e se eu quiser em outro país? Também dá para poder fazer, é o mesmo critério. Vamos imaginar que eu queira divulgar em Miami, né? Miami, aqui, Flórida, ou mesmo no Panamá.
Panamá, tá vendo? Não faz muito sentido numa campanha dessa que a gente está fazendo, pelo simples fato de ser em português, fazer em outro país que tem uma outra língua, por motivos óbvios. Ninguém vai entender nada e a probabilidade de clicar sobre aquilo ali é baixa, então não seria gastar recursos. Então, por uma questão de coerência, a gente mantém somente aquelas que são no Brasil, tá certo? Seleciona o gênero que é de forma esmagadora, são homens que compram esse tipo de equipamento, e você define uma faixa etária mais provável. Nesse caso aqui, de 20 a 60 anos, né? E aqui eu vou botar algumas palavras-chave de interesse, por exemplo. E aí são palavras mais abrangentes, porque ele pode fazer a combinação de palavras. Deixa eu só exemplificar. Solar, ou solar, né? Que é em inglês. Então, solar, você tem aqui, por exemplo, solar system, solar power. Ou então, se você quiser, que tem photovoltaics. Photovoltaics. Então aqui, ó, sistemas fotovoltaicos, photovoltaic system. Estou colocando em inglês porque a interface está em inglês, né? Então é basicamente isso. Quer dizer, você vai salvar isso aqui também. E aqui você tem um budget. O budget que nada mais, nada menos que é o orçamento que você vai precisar para poder veicular. Dentro desse budget, ele começa com um valor mínimo de $5, tá certo? Lembrar também que não é porque você colocou $100 que ele vai gastar $100, não. Ele só vai contabilizar aquilo que foi clicado e foi visualizado. Então vamos supor aqui, você colocou $20 e quer ajustar ele por uma duração específica, começando no dia de hoje às 3 da tarde e terminando no dia de amanhã às 3 da tarde também, tá certo? Então eu vou salvar isso. Pronto, tá salvo. Lembrando que já ajustamos a parte de canal, dos canais de divulgação, ajustamos a audiência que vai ser atingida e o orçamento, ou budget, né? Aí agora vamos para a parte mais importante dessa interface, que é justamente a parte do conteúdo que foi preparado lá no Canva, tá certo? Então eu já carreguei isso previamente para poder facilitar aqui. A gente vem para cá. Você está lembrado que eu sempre falei sobre a questão dos tamanhos? É por causa exatamente disso aqui. Se você, nesse caso do post, colocar uma imagem simples, ele recomenda que você bote nesse tamanho, 1200 por 628. Mas você está lembrado que eu coloquei vários slides, ou várias camadas, ou vários layers. Então, nesse caso, a gente está entrando no modo carrossel aqui, que aí ele muda o dimensionamento de 1200 por 628 para 1080 por 1080, certo? Então eu venho aqui e vou clicar. Aqui já estão os dois exemplos que vão servir para essa gravação, que já tinham sido pré-carregados, tá certo? Então eu fiz o upload dele com antecedência. Então você clica aqui, marca aqui essa janela e clica, vem com o mouse aqui à direita e clica em Insert. Aí você vai dizer, olha, César, tá fora de dimensionamento, mas calma, a gente ainda não terminou. Você vai ver como ele vai modificar esse tamanho. Então você diz assim, você vai, essas informações que eu vou digitar aqui é justamente para personalizar seu anúncio. Então não existe uma regra fixa, mas eu tenho colocado dessa maneira: promoção de agosto 2019, por exemplo. Tanto faz, pode ser qualquer coisa aqui. Aí aqui eu venho o link para o website. Nesse caso do link para o website, pode ser a homepage, que é a página de entrada do site da loja, ou pode ser a página que se refere especificamente ao produto, caso ela exista, né? Aqui, para efeitos de praticidade, eu vou pegar o endereço da loja, o mais geral. Eu vou copiar ele aqui, venho aqui e colo aqui. Pronto. Aí eu vou botar um título. Então o título eu vou botar aqui: promoção de julho
Apenas para preencher você tem uma noção, mas aí a gente escolhe depois como quer preencher. E aqui, esse aqui ele vai descrever, ele escreve o que vai ter na área clicável, ou seja, na área onde vai ter o botão. Como vai aparecer no Instagram, então a gente coloca, eu tenho colocado Shop Now, que é o que faz mais sentido para o caso. E aqui uma descrição simples, eu vou apenas botar teste para salvar e vou salvar. Desculpa. Então você está vendo agora que ele está aqui, ele já recebeu o conteúdo, aquele endereço que eu cadastrei da Energia One já está aqui, tá certo? E aqui tem as duas visualizações deles, no mobile, que é no celular, e no desktop, tá vendo? Você vai dizer, César, ainda tá dessa maneira, mas calma, a gente agora, eu vou editar de novo esse conteúdo, tá certo? Então eu vou colocar uma outra imagem para realmente fazer a questão do carrossel. Veja, eu apliquei mais aqui, ele abriu essa janela, e aqui eu vou clicar e vou buscar a outra imagem que eu carreguei. Lembre-se que a primeira que eu carreguei foi essa, agora eu vou carregar essa daqui, certo? E quando eu cliquei aqui ficou verde, ele liberou o botão verde à direita, ao alto e à direita, como tem aqui, certo? Pronto. Então aqui a mesma coisa, eu vou colocar o mesmo link porque é apenas para preencher o espaço, certo? E aqui botar aqui uma outra descrição aleatória. O botão, a mesma coisa, shop. E aqui eu vou botar teste também, como eu coloquei da outra vez. Você vai notar, quando eu salvar ele aqui, pronto, já está salvo. Então no desktop ele vai aparecer assim como carrossel, tá certo? E no mobile, que é a plataforma móvel ou celular, ele tá dessa maneira daqui, tá certo? Então tá tudo ok. Aqui você coloca o número do cartão, aquele númerozinho da etiqueta de segurança que vem no cartão de crédito, e clica Submit, tá certo? Então essa é a forma correta de você disparar uma campanha utilizando o MailChimp. No começo parece ser um pouco complicado, mas depois que você faz umas 2, 3 vezes é mais simples e você vê como realmente ele lhe dá um certo controle melhor, principalmente por essa parte aqui da audiência, onde você pode direcionar de forma bem adequada a sua campanha, tá certo? Então é isso. Eu vou botar esse link no YouTube e vou deixar para você ver e acompanhar, né? Para entender e anotar as dúvidas que você tiver, que aí eu